Aleluia, Senhor. Nós somos um. Você nos fez um consigo mesmo. Pelo teu sangue você nos reconciliou consigo mesmo. Nós te agradecemos, Senhor. Hoje nós vamos celebrar o corpo e o sangue de uma nova aliança. De uma aliança que ela é superior. De uma aliança que ela é eterna. De uma aliança com você, Cristo Jesus. Oh, você é o sumo sacerdote dessa aliança. E em você estamos firmados. Em você nós fomos remidos, limpos pelo teu sangue, Senhor. E hoje nós somos um só Espírito com Ele. Você e Jesus são um só Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, porque mais um ano se levanta diante de nós e nós vamos possuí-lo. Nós vamos dominar esse ano, Senhor. As circunstâncias não nos pararão. Irmão, se tem alguma coisa que 2020 nos ensinou, é que nada pode parar a igreja de Cristo. Nada pode nos parar. Se a pandemia não parou a igreja, nada pode te parar. Na verdade, o Senhor Jesus já tinha nos admoestado que nem os domínios do inferno iria prevalecer contra a igreja dele. Você faz parte da igreja de Cristo. Então, nada pode nos parar, irmão. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não vai ser a pandemia, não vai ser a economia que vai nos separar do amor de Deus. Não vai ser o sentir ou deixar de sentir uma emoção que vai nos separar do amor de Deus. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E nós estamos selados com esse Espírito Santo. Nós estamos selados no amor de Deus. Não vai ser um comentário infeliz de alguém, de um irmão da igreja ou de um descrente, irmãos, que vai te parar. Não vai ser uma amizade que vira as costas para você. Quem vai te separar do amor de Deus? Muito mais vale o amor de Deus por você do que a amizade de qualquer homem. Se por você se decidir por Cristo, por seguir o Senhor, pessoas vão te deixar, irmãos, você está no lucro. Eu não quero me associar com gente que não me traz para perto de Cristo. E irmãos, por mais duro que possa parecer, se você não quiser me aproximar de Cristo, eu não quero me associar com você. Agora, se você quiser crescer em Cristo, aí a gente está junto. Eu não quero ser aquele que te para, aquele que faz você desistir. Não, eu quero ser aquele que te impulsiona. E eu quero que você seja isso para mim também. E nesse ano novo, feliz ano novo para quem não estava aqui no culto da virada. Feliz ano novo. Irmãos, tem muito o que crescer. Diga assim: eu estou crescendo. Irmãos, hoje a gente vai falar de fé. E a gente vai repetir algumas coisas hoje. Espero que você me ame. Mas eu vou pedir para que você repita algumas coisas hoje. Diga assim: eu estou crescendo. Em unção. Essas palavras que foram escritas na camisa do aniversário
Inclusive a Amy ainda está usando elegantemente a camisa do aniversário da igreja. São palavras de crescimento para esse tempo, para esse ano. Nós estamos no 12º ano da existência dessa igreja aqui em Vitória. E eu estou crescendo em unção. Você está crescendo em unção. Então, com convicção, eu espero que você acredite nisso. A igreja de Vitória está crescendo. E você faz parte da Igreja Verbo da Vida de Vitória, então você está crescendo também, irmãos. Diga assim: eu estou crescendo em unção. Eu estou crescendo em honra. Honra com as pessoas. Honrar uns aos outros, como nosso Senhor nos instruiu que o fizéssemos. Nós estamos crescendo em honra. Diga assim: eu estou crescendo em excelência. Nós estamos crescendo em excelência, irmãos. E a excelência atrai excelência. Nós vamos atrair mais excelência para as nossas vidas. Não só para a igreja, mas para tudo que você for fazer, irmãos. Eu tenho certeza que você faz alguma coisa. E você pode fazer isso que você faz de uma forma mais excelente. E nós estamos crescendo em excelência. E eu ousaria acrescentar que nós estamos crescendo no pleno conhecimento de Cristo. Então diga assim: eu estou crescendo no pleno conhecimento do meu Senhor. Tem muito ano para viver. E tem muito o que fazer. Inclusive, você pode se sentar. Amém? E o louvor também. Muito obrigado. Irmãos, tem ritos de passagem que nos ajudam a renovar as nossas expectativas. Você pode ser uma pessoa sempre motivada, sabe? Mas a motivação, ela pode vir e ir. Não é verdade? Você já conheceu alguém que em um dado momento estava muito motivado ou motivada e depois não mais, parou, deixou a motivação passar? Então, ser motivado é uma bênção. Mas existe algo que é maior do que a motivação. Eu vou chamar de dedicação. A pessoa que ela é dedicada, ela está acima de motivação. Ela se dedica porque ela ama. Amém? Então nós nos dedicamos a tudo aquilo que nós amamos. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E a Bíblia é a verdade, ponto final. Mas eu gosto de pensar de que onde está a minha dedicação, também está o meu coração. Aonde eu estou me dedicando, ali está o meu coração. Amém? Você está aqui? Então, nesse ano novo, que nós possamos nos dedicar àquilo que convém. Aquilo
que o Senhor se agrada. Aquilo que você investe tempo, ali está o teu coração. Se você investe tempo no trabalho, seu coração está no trabalho, irmãos. Não há nada de mal em você se dedicar no trabalho. Muito pelo contrário. O Filho de Deus, ele faz as coisas com excelência. Então, sim, nós devemos nos dedicar ao trabalho. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus. Você pode se dedicar ao trabalho porque você se dedica primeiro ao reino de Deus. E você sabe que, como filho de Deus, você tem que fazer as coisas com excelência. Então, no trabalho também vou dar o meu melhor. Aleluia. Amém, irmãos. Hoje nós vamos relembrar algumas coisas. Amém? Você que faz parte da igreja Verbo da Vida, com certeza você já foi ensinado sobre fé. Porque nós somos o povo da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, como nós poderíamos ser outra coisa a não ser da fé? Nós somos da fé. O Filho de Deus, ele é da fé. Quem trouxe Bíblia hoje? Amém? Nem na hora da pergunta de quem trouxe Bíblia tem uma empolgação. Irmãos, não tem motivo maior para a gente se empolgar do que com as coisas de Deus, não. Nós devemos ser avivados. Passou aqui, eu acho que foi Gabriel que passou um vídeo do pessoal na Ásia recebendo Bíblias em lugares onde há perseguição da igreja. A gente deve amar a palavra de Deus, porque ela é o nosso maior tesouro. Quem trouxe a sua Bíblia hoje? Glória a Deus, você tem uma Bíblia. Nem que seja no telefone, de graça. Você vai lá na loja de aplicativos e baixa a sua Bíblia lá. E você vai ser abençoado pela poderosa palavra de Deus. Amém? Abre tua Bíblia lá em 1 João, no capítulo 5. Aleluia. Primeira João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos, os seus mandamentos, os mandamentos de Deus não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse culto de celebração, Senhor. Te agradecer porque nós vamos entender mais da tua palavra. Espírito Santo, você é quem convence os corações, você é quem inspira os corações, e nessa noite, Senhor, eu entrego essa ministração nas tuas mãos, Senhor, para que você me use como canal para transmitir as verdades da tua palavra aos meus irmãos, Senhor. E eu oro também pelos corações que vão receber essa palavra. Eu oro para que as mentes estejam atentas, alertas, para receber da boa semente da palavra de Deus. E, Senhor, eu oro para que essas
sementes frutifiquem a muitos frutos, Senhor. E que esses frutos permaneçam para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Nós vemos aqui no versículo 4 que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Tem alguém nascido de Deus aqui? Nós não nascemos apenas da carne. Amém? Nascemos da carne também. Minha mãe está, e meu pai também. Nasci da carne, mas graças a Deus, há 13 anos atrás também nasci de Deus, do Espírito. E todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. Você venceu o mundo, a senhora venceu o mundo. Nandinho, tu vence o mundo todos os dias. Quando tu se acorda e diz assim, vou cortar o cabelo do povo. Não de Lucas, que o meu ele faz um tempo já que não corta. Mas quando ele vai trabalhar, ele vence o mundo. Mas como é que nós vencemos o mundo? E o versículo continua. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz que nós não somos como aqueles que perecem, que não têm esperança. Nós temos uma esperança. Nós temos uma fé, e essa fé é que nos sustenta. Uma fé em Deus. Amém, irmãos? Em Romanos, abre lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3. Eu vou ler aqui na projeção, porque estou precisando trocar de óculos ou de Bíblia, mas eu tenho uma afeição muito grande pela minha Bíblia, de letra pequenininha. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus... Quem foi que te deu essa medida de fé? Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, diga assim, a Bíblia me diz que Deus repartiu uma medida de fé e me deu. Não é isso que a Bíblia diz? Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, diz que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. E que por conta disso não pense cada um de nós além do que convém. Amém? Temos que ler o versículo todo, ficar com o versículo todo. Mas, irmãos, Deus te deu fé. Deus te deu fé. Deus te deu fé. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vamos ver se a gente consegue, se nós conseguimos entender a Bíblia nessa noite. Deus me ajude, Espírito Santo, para que a gente possa sair com esse entendimento. Quem quer vencer na vida? Amém. Amém. Aí quando pergunta quem quer vencer, todo mundo diz amém. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não foi isso que a gente leu lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4? Foi ou não foi, irmão? Foi. Então, se eu quero vencer o mundo e a vitória que vence o mundo é a minha fé, então eu preciso para vencer o mundo, não é isso? Aí a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Diga assim, eu estou crescendo em compreensão de texto.
em raciocínio lógico. Amém, irmãos? Deus te abençoou com um telecéfalo altamente desenvolvido. Você é capaz de entender as Escrituras. Tem gente que diz, mas eu não entendo a Bíblia. Irmãos, não fala negativo. Não diz que você não entende a Bíblia. Diz que você entende a Bíblia. Jesus, nosso Senhor, no livro de João, ele diz que iria enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E ele enviou o seu Espírito Santo. E ele habita dentro daquele que é nascido de Deus. Eu sou nascido de Deus. Então eu glorifico o nome do Senhor, porque o Espírito Santo que me ensina todas as coisas já habita dentro de mim. Isso é viver por fé, irmãos. Viver pelo que o Senhor disse. Você vê como o renovar a mente pela palavra pode te libertar. Às vezes a gente diz que não consegue fazer dada situação, dada coisa. Tem coisa que eu não consigo fazer. Vamos relembrar aquilo que nós aprendemos pela palavra, pelo amor de Jesus. A palavra diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. E a palavra diz que nós somos selados com esse Espírito Santo. Então aquele que me ensina todas as coisas já está dentro de mim. Então o que é que falta para eu aprender aquilo que eu estou precisando aprender? A Bíblia diz, irmãos, que tudo o que nos conduz a uma vida de piedade já nos foi dada. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. Confere aí na tua Bíblia se diz isso mesmo. Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Você gostaria de ser abençoado pelo Senhor? Pelo Deus que criou os céus e terra, tudo o que existe, todo o universo. Você gostaria de ser abençoado por esse Deus? Então a Bíblia diz que benditos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, irmão, você já foi abençoado. Você acredita nisso? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que a palavra de Deus é a verdade? Então, tudo certo. Amém, irmãos? Jesus, em João, eu não sei se foi capítulo 14, ou 15, ou 16, porque para mim é uma coisa só ali. Ele diz que o Espírito Santo, esse Espírito Santo, que habita dentro de nós, que veio da parte de Deus, para nos ter como seu tabernáculo aqui na terra. Ele nos ensinaria todas as coisas, e Jesus diz assim: tenho muito o que vos ensinar, mas vocês ainda não estão preparados. Mas esse Espírito Santo, ele vai ensinar a vocês.
Então, irmãos, o que é que dá para a gente entender? Que tem coisa na nossa vida que, mesmo querendo Deus nos ensinar, nós ainda não temos estrutura. Por isso que nós precisamos crescer. E quando nós avançarmos mais um nível, Deus, pelo seu Espírito Santo, vai nos propor outro nível. E Ele vai nos capacitar nesse outro nível. Amém, irmãos? Que bênção. Poder falar da palavra de Deus. Que bênção poder viver num país onde a gente pode falar da palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? Então, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E que Deus já nos deu fé. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre fé. Amém? A Bíblia também nos diz que nós podemos e devemos ouvir as mesmas coisas, porque nos é segurança. Então, abre lá em Hebreus, no capítulo 11. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre fé. Você gosta de ler a Bíblia? Que bom, então a gente vai ler a Bíblia hoje. Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz: ora, a fé é a certeza. Então, vamos degustar aos pouquinhos. A fé é a certeza. Então, tenha em mente, irmãos, que fé e dúvida são coisas diferentes. Amém? E aquilo que nós pedimos a Deus, nós recebemos pela fé. E se a fé é a certeza, então nós podemos entender porque muitas coisas que nós pedimos a Deus não recebemos. Não recebemos porque duvidamos. Você compreendeu? Não é mais ou menos assim? Ou é assim, totalmente assim? É totalmente assim, né? Se aquele que pede a Deus e duvida no seu coração, não pense esse que receberá coisa alguma do Senhor. É o que Tiago diz na sua epístola. Não é isso? Glória a Deus, você lê bastante a sua Bíblia e você sabe que lá em Tiago ele fala que se falta sabedoria, peça a Deus sem duvidar, porque aquele que duvida não vai receber nada. Não só sabedoria, não vai receber nada da parte de Deus. E a fé é a certeza, do jeito que está aqui em Hebreus 11:1, pode até deixar, até a gente terminar o versículo. Amém? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, na verdade, nós recebemos de Deus fé, mas, naturalmente falando, para as coisas naturais, nós já conseguíamos antes acreditar em coisas que a gente não viu. Não é verdade? Quando eu era criança, minha mãe pedia para eu ir na venda, comprar alguma coisa, e eu dizia, olha, para o vendedor, né? Seu Canuto, olha, minha mãe pediu para pegar tal coisa. E ele acreditava num fato que ele não tinha visto ou ouvido. Não é verdade? Naturalmente falando. Mas nós somos instruídos a viver por fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No versículo 2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Perceba que ele diz, ainda está projetado aqui? Tá. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não diz que é das coisas que não existem. Amém? O visível, aquilo que se vê, veio a existir das coisas que não aparecem, mas que já existem. Onde é que existem? No reino do Espírito. Aonde nós acessamos esse reino pela fé, pela convicção de uma esperança. Eu espero em Deus que eu não esteja complicando o entendimento de vocês. Tudo que existe e que se vê, veio a existir de algo que sempre existiu, mas que nós não vemos. O que é isso? Do próprio Deus. Da palavra do seu poder. Domingo passado nós vimos que tudo que veio a existir, a ser visível, veio de Cristo. Amém? Exaltamos a pessoa do Senhor Jesus e da sua palavra. Amém? Você está com sono? Amém? Irmãos, fica com a palavra. Eu sei que eu falo devagarzinho, tranquilamente, mas é o meu jeito. Vai ser assim até o Senhor tratar comigo, eu conseguir ser de outro jeito, ou vai ver que Deus quer me usar do jeito que eu sou mesmo. Amém, irmãos? Então, se alegra com a palavra, não pelo jeito que o pregador prega a palavra. Porque assim você vai estar seguro em todo o tempo. Se vier um pregador bem avivado, que fala verdades assim, você vai se alegrar por conta da palavra. Mas se vier um pregador que prega feito eu, você vai se alegrar por conta da palavra também. E você vai ser abençoado de todo jeito. Amém? Então, irmãos, a fé é uma certeza, uma convicção daquilo que nós não vemos. E aí é onde a coisa fica legal. Aleluia. Porque nós somos confrontados todos os dias por aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos. Nós somos confrontados todos os dias pelos nossos sentidos, a andar por vista, a andar por aquilo que os nossos sentidos nos mostram. Mas os nossos sentidos só nos mostram um pedaço da verdade. Um pedaço secundário da verdade. Irmãos, tem muita sabedoria nos provérbios populares, mas eu prefiro os provérbios de Salomão. É mais sábio do que os provérbios populares. O provérbio popular diz que contra fatos, contra evidências, não há argumentos. Irmãos, sempre vai ter argumento quando a evidência for contra a sua fé. Contra aquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que é assim, mesmo que apareça ser assado, não é assado, é assim. Se a palavra de Deus diz que se a palavra de Deus diz que Jesus verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas pisaduras dele, nós somos sarados, irmão. Então, não tem cão do inferno que faça eu acreditar que não é assim, não. Não tem dor no meu corpo que faça eu acreditar que é o contrário do que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está dizendo, acabou o assunto, e mesmo que tenha uma evidência, um fato que venha contra
eu fico com o que a Bíblia diz e não com o que o fato me mostra. Consigo fazer isso todas as vezes? Não, irmãos. Consigo ainda não. Estou crescendo em honra com a palavra de Deus. Porque se a Bíblia diz que é desse jeito, você não acredita ou eu não acredito, desonramos o Senhor. Incredulidade é pecado. Pecamos contra Deus quando não acreditamos na palavra dele. Quando a palavra dele diz que se nós pedirmos em nome de Jesus e crermos que recebemos, já é nosso, e eu não acredito nisso, eu estou pecando contra Deus. Sabe, uma vida de pecado, de prática do pecado, é uma vida anterior à nova criação. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive em incredulidade. Aquele que é nascido de Deus vive pela fé em Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Romanos 4, 18. Paulo, a partir do início do capítulo 4 de Romanos, ele vai falar de Abraão. E como Abraão foi justificado pela fé em Deus. Sabe? Eu falei 4 quanto? 18, mas vamos ler a partir... Não, vamos ler só o 18 mesmo. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer, aonde? Na fé. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Embora, preste atenção aqui, um momento, depois a gente volta à leitura. Embora ele levasse em conta a realidade externa, aquilo que era visível, os fatos, embora ele considerasse os fatos, são cabal de idade. Minha mulher também. Ele não negava, não fingia que não tinha os fatos. Cuidado, irmão, fé não finge os problemas. Fé não finge as broncas. Leva em consideração as broncas, só não é guiado pelos problemas. Se você fingir que está tudo bem com você, quando na verdade não está tudo bem com você, irmãos, você está correndo o risco de se desviar do caminho do Senhor. Quando não está tudo bem, irmãos, a gente tem que saber a ser sábio, a viver pela fé, mas com sabedoria. Se não está tudo bem, irmãos, busca ajuda. Busca sabedoria, busca o Senhor, mas não busca só em casa, no teu quarto, no teu secreto. Você precisa fazer isso, não só quando as coisas não estão bem. Quando as coisas estão boas, você precisa buscar no teu secreto. Mas quando as coisas não estão bem, sai do teu secreto e busca o corpo de Cristo. Porque você vai ser edificado no corpo de Cristo. Nós vamos chegar à plenitude, à estatura perfeita. Não é fora do corpo de Cristo, é no corpo de Cristo.
Então nós precisamos crescer também em sabedoria, de entender, poxa, eu não estou bem, eu não vou me isolar, eu vou andar pela fé, eu vou expor as minhas fraquezas. Irmão, se você quer andar por fé, o Espírito Santo te capacita. Se você tem vergonha de expor sua fraqueza para alguém, para o pastor, tem gente no mundo assim, ó, disposta a viver melhor e expor suas fraquezas para alguém. E eu digo isso por experiência própria. Gente que não tem a fé que nós temos. E que melhoram, porque compartilham das suas fraquezas com alguém e por compartilhar, naturalmente falando, se sentem mais fortes. Então, a gente precisa crescer em honra com a palavra de Deus. Diga assim: eu estou crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém, irmãos? É bênção, né? Amém. Então, eu estava lendo aqui que ele não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A fé é a certeza. E aqui Paulo, aos Romanos, ele falando do nosso pai na fé, Abraão, ele diz que Abraão não duvidou por incredulidade, mesmo levando em consideração as coisas visíveis, aquilo que ele sentia, aquilo que ele via, as circunstâncias que estavam ali, ele levou em consideração, mas ele disse: Deus é maior. Quem prometeu é maior e é poderoso para cumprir. Então, deixa lá, por favor, o versículo 21. Então ele tinha plena convicção. Ele tinha certeza, irmão. E no começo, no 18, diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para ser pai de multidão. A fé é Hebreus 11:1. A fé é, bota lá, Hebreus 11:1 para a gente entender, bem entendido. Você vai sair daqui sabendo pelo menos um versículo. Hebreus 11, versículo 1. A fé é de quê? Vamos todo mundo junto para ficar bonito. No 3. 1, 2, 3. Ora. Amém, irmãos? O autor a Hebreus ensina, nos dá uma definição, né? De fé. Para quem está aí, Enem, vestibular, essas coisas, gosta sempre de ter uma definição. Pronto, está aqui. Aprende esse versículo aqui, definição de fé. Paulo, em Romanos, diz que Abraão, que é o pai da fé, por intermédio de quem nós também obtivemos herança, pela fé, que teve o pai Abraão, ele, esperando contra a esperança, creu. A fé é a certeza das coisas que se esperam, irmãos. Então é assim. Aquilo que você espera, se você tem a certeza de que Deus te prometeu e que Ele vai cumprir, independentemente de qualquer coisa, irmãos, vai acontecer. Amém? Abre lá em 2 Coríntios 5, versículo 7.
Vai no 4, no capítulo 4, no versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Não é? Está aí na tua Bíblia, não é isso? Vamos do 7 para a gente entender melhor. 4:7. Tendo, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não... Vamos lá, se você não abriu, a gente vai esperar aí. 2 Coríntios 4:7. Tendo, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos, porém não perplexos, porém não perseguidos, porém não abatidos, porém não pelo que se sente, não pelo que se vê, não pelo que se escuta, mas pela fé. E pense num homem que sabia o que estava dizendo. Paulo, perseguido, angustiado, tribulado, mas não abatido, não desamparado. Porque ele não olhava o que estava externo, mas ele vivia de dentro para fora, pela fé em Deus. Amém? O 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, Paulo estava falando da morte física também, mas principalmente do morrer todos os dias, para que Cristo pudesse viver através de nós. Amém, irmãos? Fica aqui com a palavra. Amém? 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, irmãos, se nós cremos, por esse espírito da fé, nós falamos. Falamos o quê? Eis a questão. Não é verdade? Eu tinha falado para você abrir no capítulo 5, no versículo 7. No mesmo livro aí, você só vai para o próximo capítulo, que diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Também marca aí na tua Bíblia isso daí para você se lembrar. Quando a circunstância te pressionar, te apertar, você diz assim: visto que vivemos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Então, irmãos, viver pela fé não é dar uma de doido. Apesar de que para o mundo é loucura o Evangelho, para nós é poder de Deus. Por que é poder de Deus? Porque pratica para tu ver. Pratica para você ver o que acontece. Para você ver se não acontece. Às vezes a gente começa a
declarar aquilo que nós cremos. O resultado é o quê? Depende de duas coisas. Se você está crendo mesmo naquilo que você está falando. Mas sabe, tem uma dica para você saber se você está crendo mesmo naquilo que você está falando. É o quanto você vai falar aquilo que você está falando. Eu vou repetir para ver se a gente entende melhor. Inclusive eu também. A dica para ver se aquilo que nós estamos falando, nós realmente estamos crendo, é ver o quanto nós falamos aquilo. Se eu falo, hoje, eu sou abençoado por toda sorte de bênçãos espirituais, e eu não falo mais, irmãos, eu não estou acreditando nisso não. Se eu pedir a Deus, Senhor, eu estou colocando diante de você minhas necessidades, conforme a Bíblia me ensina, para fazer orações de súplicas mesmo, para Deus, que Ele nos ouve. E eu pedi para que o Senhor suprisse a minha necessidade em determinada área. E a Bíblia nos ensina sobre oração. Outro dia a gente fala de oração. Muita gente vai falar sobre oração aqui. Você vai aprender sobre oração. Amém? Mas sobre a oração, aquilo que nós pedimos a Deus, no nome do Senhor Jesus, crede que recebereis. É o que a Bíblia diz. E assim será convosco. Então eu pedi a Deus que Ele suprisse a minha necessidade naquela área que eu estou precisando. Crê que receber. Então, irmão, se você pediu a Deus e Ele te ouve, e se você pedir no nome de Jesus, tenha certeza que Ele vai te dar, então Ele já te deu. É um paradoxo, irmãos, viver por fé. Todos os dias a gente vai ser confrontado. Tem 13 anos de nascido de novo. Com o nome Verbo da Vida, faz 12 anos que eu estou aqui nessa igreja, sendo confrontado pela palavra de Deus. E até a volta de Cristo, vou continuar sendo confrontado, irmão, pela palavra de Deus, para alinhar a minha vida àquilo que a palavra diz. Então não se preocupa. Não se preocupa se você olha assim e diz, rapaz, isso aí está meio distante de mim. Não se preocupe, irmãos. Chama o Espírito Santo para ele te ajudar. Ele é o teu paracleto. Ele é o teu ajudador. Ele vai te ajudar. E eu me lembro que muitas vezes eu tive que andar por fé para receber aquilo que eu pedi. E é doideira, irmão. Eu me lembro, eu estava no Rema, primeira, ou foi a segunda matéria, Fundamentos de Fé. E eu falei, estou aprendendo fé nesse negócio, eu tenho que botar em prática, porque a fé tem uma ação correspondente. A fé tem uma ação correspondente à fé. Abraão cria que ia ser pai de multidões. Então, qual era a ação correspondente de Abraão? Não esmoreceis, se fortificar dando glórias a Deus. Era a ação correspondente de Abraão. E também tinha uma outra ação que ele tinha que fazer para poder ser pai. Então ele tinha que fazer também. Outra ação correspondente. Amém? Lá em casa a gente também teve que crer para ser pai. A gente tinha que ter ação correspondente também, irmão. E tá aí, Borneja aí, já com... Então, eu estava no Rema e a gente estava aprendendo sobre fé. E eu ia no busão da prefeitura. E Sinélia, a diretora do Rema, lá em Boa Viagem, ela foi dizer, pessoal, se você quer um adesivo de carro, eu não tinha carro. Mas eu tinha pedido a Deus um carro. E aí ela disse, se você quer um adesivo de carro aqui, quem tem carro aqui, levanta a mão que eu vou dar.
Um adesivo. Inclusive, esse adesivo fez sucesso aqui na igreja. Tinha irmão que queria o meu adesivo. Eu disse, não. Esse adesivo é um símbolo. E eu levantei minha mão. Eu não tinha carro. Não. Mas eu tinha carro. Você entendeu? E aí eu levantei a mão. E aquilo, irmão, era um símbolo para mim, da minha fé. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu disse para o meu pai, olha, foi assim, assim, assim. E aí a gente crescendo, ele disse, mas e tu não está mentindo não? Tu não tem carro. Eu falei, eu não tenho, mas eu tenho. Porque nós somos confrontados, irmãos, para não andar pelo que nós vemos, mas por aquilo que a gente crê. Imagina, irmãos, isso é em tudo. Em tudo. Tem gente que é jovem aqui. Você vai ser confrontado todos os dias, quando você for para a escola, para a faculdade, a aproveitar a tua vida. Aproveita a tua vida, rapaz. Vem para cá dançar essa música maravilhosa, que tem letra, que tem harmonia, que é bem composta. Só que não. Aproveita a tua vida. Irmãos, você pode realmente dizer, realmente, alegria mesmo é esse povo aí que está fazendo essas coisas. Mas se você acredita que a alegria mesmo é estar nos pés do Senhor, você não vai se dobrar pela circunstância. Quando você acredita que quando você perde aí é que você ganha, você não vai se importar em perder aquela amizade. Quando você anda por fé e acredita que Deus tem planos mais excelentes para a tua vida sentimental, você não vai ficar triste porque você negou uma ficada. Você vai se regozijar porque você está se guardando de um dano, está se guardando para desfrutar o melhor que o Senhor tem para a tua vida, no tempo da plenitude da promessa na tua vida. É assim, irmãos, que a gente vive pela fé. Então, às vezes, você vai ter que se posicionar. Ou eu creio que eu pedi a Deus um carro e que Ele ouviu minha oração e Ele já me deu um carro, ou eu duvido. Eu não sei o que é que tu pediu a Deus, mas você também vai ter que se posicionar. Ou você acredita, ou você duvida. Se você acredita, você vai receber. Se você duvida, você não se preocupa, você não vai receber. Não se preocupa. Abraão, que a gente estava lendo, ele acreditou na promessa, mas no outro dia não se cumpriu não, irmão. Demorou. E no outro dia não se cumpriu não. E no outro mês não se cumpriu não. E no caso de Abraão, quanto mais demorava, pior ficava. Porque a circunstância ficava pior para ele. Todo dia que um menino não nasce, que a mulher não engravida, mais velho eu fico, mais velha ela fica. Mas ele se fortaleceu. Então, irmão, se você está crendo para alguma coisa, se fortalece. Pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias, irmão, mas se fortalece. Você não vai perder a bênção por falta de fé. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, abrir em Marcos 11. Amém. Não deu para... Não vai dar para a gente
ver todos os versículos, mas eu creio que Deus me ajudou a transmitir aqui a mensagem. Marcos 11, no capítulo, a partir do 20. A partir do 12, para a gente entender. Amém? Marcos 11, 12. Você está lá? Quem encontrou diz: eu estou crescendo no pleno conhecimento de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. No versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Certo? Num dia ele foi, falou, e no outro dia, passando pela manhã, viram que a figueira secou até a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Pausa para abrir um parêntese. Essa água aqui é para mim? Ainda com parênteses aberto. Pedro entendia uma coisa, que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. Para amaldiçoar alguém ou alguma coisa, não precisa eu chegar e dizer: maldito, eu te amaldiçoo. Para amaldiçoar alguma coisa, não precisa chegar assim e dizer: eis que nesse momento estou te amaldiçoando. Não. Nós amaldiçoamos uma coisa ou abençoamos alguma coisa quando nós falamos coisas boas ou coisas ruins para alguém ou para alguma coisa. E Pedro entendia isso. Então, quando Pedro disse: mestre, no 21, a figueira que você disse ontem que nunca mais alguém comesse fruto de ti, secou, ele entendeu e disse: a figueira que tu amaldiçoaste secou. Vou dar um tempo para você entender. Quando você diz assim: rapaz, esse trabalho que eu estou, esse trabalho é ruim, esse trabalho não presta, você está amaldiçoando o seu trabalho. Quando você fala do seu marido ou da sua esposa, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele só faz assim, só faz assado, cuidado, você pode estar amaldiçoando aquela pessoa. Não precisa você chegar assim para sua mulher ou para seu marido e dizer: tu é um maldito, eu te amaldiçoo. Não. Se você falar mal do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu trabalho, da sua escola, enfim, você pode estar amaldiçoando. Se você falar mal, você está amaldiçoando. Da mesma forma que você pode abençoar alguém falando bem dela. Fulano é uma bênção. Rapaz, fulano faz isso muito bem. Você está abençoando ela. Guarda a tua boca, irmãos, porque vida e morte estão no poder da língua. Provérbios ensina isso. Amém? Fechei o parêntese. Ao que Jesus lhe disse, versículo 22, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ponto. Tem alguém aqui? Eu te pergunto, você é alguém? Se você é alguém, como diria o apóstolo Bando, você é candidato para ser essa pessoa aqui do versículo. Você vai ser essa pessoa do versículo? Não, você é só um candidato. Se você for alguém, você é um candidato. Porque para ser essa pessoa do versículo, você precisa fazer alguma coisa. Porque diz assim, se alguém disser, então se eu sou alguém, eu sou candidato. Mas se eu disser,
E não é só dizer, não é só falar, é crer também. Então vamos ver quantas coisas precisa aqui para que esse versículo se cumpra na sua vida. Cadê o versículo? Está aqui? Primeiro você precisa ser alguém. Amém? Depois você precisa dizer a esse monte, aquela situação, sei lá, o que for. E depois você tem que não duvidar, mas crer que se fará o que eu pensei, não é isso? Não, não é o que eu pensei, não. Então só pensar, se eu pensar assim, não, se eu mentalizar e ergue de lança, eita, falei, né? Mas só pensar assim. Não vai acontecer, irmãos. Porque o versículo nos ensina. Jesus, eu acho que Jesus ensinava certo, né? Ele não ensinava errado. Então ele dizia, ó, se alguém disser e não duvidar, mas crer, não duvidar, mas crer, né? Porque o inverso do outro. Então é não duvidar, mas crer, a terceira coisa, assim será com ele. Amém? Então, irmãos, você tem que dizer, falar aquilo que você crê. Para tudo é assim. Para receber a salvação, Romanos 10. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca, se com a tua boca confessares Jesus, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Provérbios, no capítulo 18. Abre lá, a gente vai fechar com ele. 18, a partir do versículo 20. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser... Eita! Estava em Marcos 11, 23. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta e do que produzem os lábios se satisfaz. Estamos projetando aqui também. 21. A morte estão o que bem come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia fala que do fruto da língua, o coração, conhecem esse versículo, esse provérbio? Do fruto da língua, o coração se farta. Qual é o fruto da língua? Do que produzem os lábios. O que é que os teus lábios produzem? Só um bico? Não, irmãos. Produz palavras. E tem vida ou morte nas palavras que você diz. Então, cuidado com o que você diz. Mesmo sem querer, querendo, você pode estar amaldiçoando ou abençoando, sem querer, querendo. Amém, irmãos? Aqui é verbo da vida, irmão. Aqui é verbo da vida. A gente tem que entender. Se eu chamo um menino de danado, eu estou amaldiçoando o menino. Isso é um menino danado. Estou dizendo que ele é condenado. Danado é condenado. Vai lá no dicionário lá e coloca danado, ou no Google, danado. É condenado. Você diz que o menino é danado. Você está amaldiçoando a criança. Ah, mas eu não sabia, foi sem querer. Você diz que está morrendo de fome? Não, irmão, você está com muita fome. Você não está morrendo de fome. O espírito de vida vivifica o teu corpo mortal.
o que o povo diz, o que a palavra diz. Eu estou morrendo de fome. A palavra diz que o Espírito de vida vivifica o meu corpo mortal. Você vai ficar com o quê? Irmãos, você pode ter muita fome, muita sede, mas morrendo de fome e de sede você não está, não. E outra coisa, irmão, se você estiver precisando comer e não tiver comida, fala comigo. A gente resolve isso ligeiro demais. De fome você não vai morrer, não. De sede você não vai morrer. Mas isso pode ser qualquer coisa, né, nas nossas vidas. Amém. Vocês foram abençoados. Amém, irmãos. Tá vendo? Até empolgado a gente fica quando ouve sobre fé. Porque é compatível com a nossa natureza. Mas se junta com alguém que só fala negativo, que só fala incredulidade, que só fala coisa ruim, que murmura, você vai ver como é ruim viver perto de gente assim. E talvez até eu ou você pudéssemos ter sido essa pessoa que fala, né, incredulidade, que fala coisa ruim, que fala que não vai dar certo. Ah, isso não vai dar certo, não. Irmãos, por que não vai dar certo? Você está fazendo um plano e alguém vai chegar e dizer isso aí não vai dar certo, não. Não está vendo que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Se Deus é por mim, por que não vai dar certo? Se eu consagrei isso aqui ao Senhor e se Deus me inspirou a fazer isso aqui, por que é que não vai dar certo? É por conta de circunstância? É porque eu tô velho e minha mulher está com a idade avançada? É por conta disso que não vai dar certo? Disse Abraão algum dia. É por conta disso? Porque minha esposa é nova, né? Né? É por conta disso, hein, irmão? Não fica com o que o mundo está querendo te oferecer, não. Vem no pacote de serenidade, de ser uma pessoa equilibrada, de ser uma pessoa, né, inteligente. Eu prefiro a loucura do Evangelho do que qualquer sabedoria que o mundo possa me ensinar. Pratica a palavra para tu ver o que vai acontecer com a tua vida. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Para o pobre dá riqueza, para o cego dá a vista, para o aleijado dá as pernas que andam. Viver por fé é bom demais, irmãos. Diga assim: eu estou crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém.